Muito bem, então, como eu estava dizendo para vocês, é muito importante a gente ter o domínio realmente do conteúdo anterior, acompanhar realmente as aulas. Eu acho que agora deu para perceber como é a dinâmica, né? Então, é importante a gente prestar atenção aqui nesse momento síncrono, mas é igualmente importante ter um caderno com as anotações de cada aula. Então, por exemplo, na aula de hoje, né, ela já está gravada para vocês, e aí tem lá qual foi o corte transversal que eu mostrei nessa primeira aula prática. Então, vai ser uma lâmina diferente do que eu vou mostrar aqui. Então, é muito importante porque as aulas se complementam, mas ao mesmo tempo o conteúdo é o mesmo, então reforça os pontos principais que a gente destaca aqui nesse momento síncrono, né? E aí eu vou projetar a tela para a gente poder discutir melhor sobre raiz e caule, estrutura primária. Lembrando que vocês podem ficar bem à vontade para me interromper via áudio, tá bom? Bom, raiz e caule, estrutura primária, eu vou estar falando da raiz, né, que tem ainda um crescimento primário, que está composta pelos tecidos primários. Então, antes de a gente discutir esses aspectos anatômicos da raiz, vale lembrar lá da aula de organografia sobre as funções da raiz, né? Que a raiz, ela assume a função de fixar o vegetal a algum substrato e absorção de água e nutrientes. Só que, além disso, ela desempenha a função de armazenamento de reservas nutritivas, aeração, especialmente se eu estiver falando de raízes de ambientes alagados, raízes suporte acabam assumindo, né, a função de sustentação. Então, existem várias outras funções, dependendo também da onde essa planta se encontra, que ambiente ela pertence, claro, né? E pelo fato de a raiz absorver água e nutrientes do solo, é a partir lá do xilema presente na raiz que vai começar essa condução de água e sais minerais para todo o restante, né, do corpo da planta. Aí é importante a gente lembrar morfologicamente que uma raiz de gimnosperma e também de uma eudicotiledônia, ela é uma raiz pivotante. Então a gente tem essa raiz primária que se desenvolve, que se mantém, e depois as raízes laterais. No entanto, nas monocotiledôneas, a raiz primária, e aí quando eu estou falando em raiz primária, eu estou falando daquela raiz que teve origem no embrião, né? A raiz primária, ela tem um tempo de vida curto, e as demais raízes ali que permanecem, elas têm origem caulinar. Portanto, as raízes de monocotiledôneas são raízes adventícias. Então, elas têm esse sistema fasciculado, ok? E aí nós vamos identificar quais são essas características anatômicas também dos diferentes grupos taxonômicos, dentro, né, das espermatófitas, que é a nossa disciplina. Aqui, de uma forma geral, só lembrando, né, a gente tem um corte longitudinal, aqui um desenho ilustrativo de um corte longitudinal de uma raiz. Nesta raiz, né, à medida que a gente está bem no ápice dela, né, no ápice radicular ou ápice radicial, a gente vai perceber a zona meristemática, onde sobre, né, o meristema apical propriamente dito, onde tem o centro quiescente, a gente vai perceber a presença da coifa. Então, vejam, tudo que a gente já estudou. E nessa zona meristemática, a gente vai encontrar a protoderme, o meristema fundamental, e nós vamos encontrar o procâmbio, né? São células indiferenciadas, são células com alta atividade de divisão celular, células que apresentam plastídeo na forma de proplastídeo, todas aquelas características, inclusive que eu acho que foi na prova de vocês, né? Que eu perguntei características, não sei se foi na prova de vocês, estruturais ou ultraestruturais que vocês tinham que comentar sobre as células meristemáticas. À medida que a gente vai analisando, né, esse corte numa região já se distanciando do ápice, a gente vai observar o alongamento das células. Então, nós vimos essa aula prática, né, lá no vídeo tem toda a explicação e a gente até comparou como que é a relação núcleo-citoplasma, atividade mitótica, né, a gente verificou como que é o grau de vacuolização, então teve toda uma questão comparando a coifa, a zona meristemática e a zona de alongamento.
Mas o que a gente vai percebendo? Se a gente fizer um corte aqui nessa região da zona de maturação, a gente já vai perceber que o procâmbio, por exemplo, originou o xilema primário, que representado em rosa. Então já se observa, né, os elementos de vaso maduros, em azul o floema primário. Então o que significa? Significa que os meristemas primários, ou seja, os meristemas apicais, já se diferenciaram nos seus respectivos tecidos primários. Então, hoje, a gente vai ficar restrito nessa região, onde a gente já encontra os tecidos primários. Por isso que a gente está falando, então, de raiz e caule em estrutura primária. Primeiro nós vamos falar da raiz e depois do caule. E o caule, ainda de uma forma geral, para a gente ter essa associação das características morfológicas com as características anatômicas. O caule, ele é um órgão, né, da planta que sustenta as folhas, sustenta os órgãos de reprodução e, ao mesmo tempo, ele estabelece esse contato, né, com as raízes. E a gente vai perceber que esse caule, diferentemente da raiz, ele apresenta fitômeros, né? Então, a gente vai encontrar a região do nó, do entrenó, as folhas, as gemas axilares, ou seja, são essas unidades que se repetem, né? Então, tudo isso vocês estudaram bastante em organografia. Onde que eu vou encontrar o ápice caulinar, né? Onde que eu vou encontrar o meristema apical do caule, né? Eu vou encontrar no ápice caulinar. Então, aqui a gente vai ter todas as células meristemáticas que a gente já estudou, né? A protoderme, o procâmbio, o meristema fundamental. E à medida, né, que eu vou me distanciando um pouco aqui do ápice, nesse sentido para baixo, eu já vou perceber os tecidos primários presentes. As funções gerais, quando a gente fala do caule, envolve produção e suporte, né, de ramos, de flores e frutos, também condução de água, sais minerais e fotoassimilados, crescimento e propagação vegetativa e, dependendo do caule, assumindo função também de fotossíntese e reserva de alimentos, especialmente caules jovens, né, que têm tecidos clorofilianos. Mas, a partir dessa visão aqui rápida e geral, né, de morfologia de raiz e caule, hoje vocês têm que sair dessa aula, né, conseguindo responder essas perguntas, né? Primeiro, vocês têm que ser capazes de diferenciar anatomicamente uma raiz em estrutura primária de um caule em estrutura primária. Diferenciar anatomicamente uma raiz de eudicotiledônia de uma raiz de monocotiledônia. E diferenciar anatomicamente o caule de eudicotiledônia de um caule de monocotiledônia. Então, como que eu vou pegar um corte transversal, bater o olho e dizer, ah, é raiz ou é caule? Hoje ainda a gente só vai comparar raiz e caule em estrutura primária. Na semana que vem, nós vamos falar de raiz e caule em estrutura secundária. E aí, depois dessas duas, na semana que vem não, né? Não tem aula, enfim, na próxima aula, nós vamos ter que saber identificar quando que é uma raiz ou um caule, quando e qual o seu estágio de desenvolvimento, ou seja, se é primário ou secundário, e por quê. Então, entendam bem essa aula de hoje, assistam a aula prática, né? A aula que está disponível para vocês no canal do YouTube, porque na próxima aula é muito importante que vocês tenham domínio dessa aula, porque senão aí vai começar a complicar um pouquinho, tá bom? E aí, se vocês entenderem realmente, vocês vão ver que é simples, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o corte transversal de uma raiz de Mandevilla velutina. Neste corte transversal, o que nós vamos identificar? Então, o primeiro órgão que a gente está analisando é uma raiz e nós vamos perceber que aqui estão presentes os tecidos primários, porque ela é uma raiz primária, tá? Em relação ao seu estágio de desenvolvimento. Então, se eu estou falando de uma raiz em crescimento primário, o tecido de revestimento presente nesta raiz vai ser a epiderme, porque a epiderme é um tecido primário, né? A epiderme que reveste as partes jovens do corpo do vegetal. Então, uma raiz mais jovem, uma raiz em crescimento primário, vai apresentar como tecido de revestimento a epiderme. Então, agora fica fácil. Por quê? Porque vocês já sabem todas as características de epiderme. Pensando nesse conhecimento que vocês já têm sobre epiderme,
a pergunta que eu faço para vocês agora é: o que vocês esperam de encontrar, assim, diferente na epiderme de uma raiz em relação, por exemplo, à epiderme de uma folha? O que vocês esperariam encontrar de diferente? Pensando, né, em órgãos diferentes. A epiderme da folha e a epiderme da raiz, considerando que a gente está falando aqui e usando como padrão uma raiz subterrânea, tá bom? E aí, gente? Acho que a gente vai observar a estrutura. É porque parece que tá tendo um tricoma aqui. Eu não sei se é um tricoma. É um tricoma. Aqui e aqui, ó. Também os estômatos, acho que seria uma diferença. E aí, que diferença, por exemplo? Acho que seria ausente na raiz. Ausente na raiz, porque não faz sentido, né, a planta investir lá na raiz em estômatos para realizar as trocas gasosas entre a planta e o ambiente, né? Para, tipo, a planta abre estômato para entrar CO2 para fazer fotossíntese. Não, aqui não tem tecido clorofiliano, né? Então, realmente, né, é só a gente tentar associar agora ao órgão que a gente está analisando. Nós não vamos encontrar estômatos, tá? Ah, mas tem pelos aqui. Esses pelos são pelos absorventes, né? Eles contribuem nessa absorção de água e nutrientes. Diferentemente, por exemplo, de pelos que a gente também encontra em certas folhas, né, de determinadas espécies, que aí, em geral, aqueles pelos nas folhas estão relacionados a minimizar a perda de água, né, formando um microclima, eles estão relacionados à proteção contra herbivoria, então acaba assumindo outras funções que não a função de absorção de água e nutrientes, certo? E, em geral, vocês imaginam que aqui na raiz, pensando em uma raiz subterrânea, a gente teria uma cutícula espessa? Não, né? Porque não, aí não dá para ver aqui no corte, acho que não. Não. Por quê? Porque a cutícula, né, é uma camada lipídica, tem a cutina, é uma impregnação da parede e está relacionada a minimizar a perda de água, né? Dentre outras funções, mas especialmente essa. Então não faz sentido, né? Aqui até seria uma barreira a penetração dessa água, né? E não faz sentido isso na raiz, porque neste caso a epiderme na raiz tem que contribuir para essa absorção de água e nutrientes, certo? Então, o sistema dérmico presente neste corte transversal de uma raiz primária é constituído pela epiderme, considerando essas características que a gente comentou. Aí, abaixo da epiderme, nós vamos encontrar exoderme, nós vamos encontrar, inicialmente eu vou falar para vocês, parênquima fundamental, e nós vamos encontrar a endoderme. Então, toda essa região, exoderme, parênquima fundamental e endoderme, nós vamos classificar de córtex, certo? Então, estes tecidos, vou repetir, exoderme, parênquima fundamental e endoderme fazem parte do córtex. O córtex, então, por sua vez, forma esse sistema fundamental da raiz, ou seja, tecidos que foram originados a partir do meristema fundamental, certo? Mas aí, o que acontece? A exoderme, nesse caso, apresenta uma única camada de células. Isso pode variar dependendo da espécie, mas é muito comum ter uma camada de células. Essa camada de células, ela pode conter impregnação de paredes de lignina e ou suberina, né, formando uma barreira aí à entrada de água e controlando essa entrada de água, mas eu vou explicar mais detalhes depois comparativamente com a endoderme e com outras espécies aqui, outros exemplos que eu vou mostrar para vocês, certo? E vocês percebem que o parênquima, que até então, né, é um parênquima fundamental, em corte transversal eu vejo células vivas, células com paredes finas, deixa espaços intercelulares. No entanto, agora, esse parênquima na raiz está fazendo parte de uma região denominada de córtex.
Então, eu posso denominá-lo de parênquima cortical. Mas este parênquima cortical, que também é um parênquima fundamental, comumente vai ser o quê? O órgão de reserva dessa raiz, é onde vai haver a reserva de amido. Então, este parênquima fundamental cortical, ele vai ser um parênquima amilífero. Só que quando eu observar um corte e observar ali os grãos de amido, eu já classifico direto como parênquima amilífero. Tanto é que este tecido é o tecido que ocupa o maior espaço dentro dessa raiz em crescimento primário, dada a sua função, que é para armazenar amido, tá? Aí nós percebemos nessa região mais interna, mas ainda fazendo parte do córtex, né? Então, a região mais interna do córtex, essa camada de células que é a endoderme. A endoderme, ela funciona como uma barreira seletiva à entrada de água. Por quê? Quando a raiz ela absorve água, a absorção está acontecendo simultaneamente pela rota simplástica e pela rota apoplástica. O que acontece pela rota simplástica? A água ela vai penetrar aqui, né, na célula, ela tem que entrar pela parede, por uma face da parede dessa célula, ela vai passar por todo o citoplasma, vai sair pela outra parede, né, pela outra face da célula, ela sempre vai adentrar a célula. É um caminho um pouco mais lento, mas é um tipo de absorção que ocorre simultaneamente ao outro tipo, que é pelo apoplasto. O que é o apoplasto? O apoplasto é essa região entre as células, ou seja, a água ela está sendo absorvida, ela está passando aqui. Na verdade, eu tentei representar em vermelho aqui, mas eu não consegui com essa linha traçar certinho. Aqui até entrou na célula, na verdade não entra, tá, gente? Ela, pelo apoplasto, só vai passar entre as células, ok? Só que aí, as duas formas estão acontecendo simultaneamente. Quando chega esta água na endoderme, quando esta água chegar na endoderme, o que vai acontecer? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma célula da endoderme, certo? Deixa eu só simular aqui para vocês. As células da endoderme, elas apresentam estrias de Caspary. O que são estrias de Caspary? É como se fosse uma faixa apenas, uma estria, tá? A gente sabe bem, né? Que é estria. E aí, essa faixa é uma faixa de suberina e ou lignina. Então, tem aqui uma barreira hidrofóbica. Então, mesmo que eu tenha outra célula aqui, nessa região apoplástica também tem uma barreira, porque tem a estria de Caspary. Então, obrigatoriamente, mesmo se a água estiver seguindo a rota apoplástica, ao chegar na endoderme, ela passa pela rota simplástica, ou seja, ela tem que passar por dentro. Só que em corte transversal, o que eu vou perceber são essas estrias de Caspary apenas nas paredes anticlinais. Eu só vou conseguir visualizar, né, frontalmente a estria se por um acaso o corte passar exatamente nessa face da célula, pegando essa estria aqui frontalmente. Então, por exemplo, corte transversal é o corte feito perpendicular ao maior eixo do órgão, né? Vou cortar nesse sentido. Imagina que eu vou cortar aqui esse meu HD externo ao meio. Só que eu vou começar a cortar pela base dele, né? Ao invés de eu começar exatamente no meio, eu vou cortar começando aqui bem fininho essa camada de cima. E se eu conseguir, né, pegar essa face aqui da célula, eu vou pegar a estria de Caspary frontalmente, mesmo em corte transversal. Mas isso é bem raro, né? Na maioria das vezes, a gente vai pegar apenas essa região. Por isso, a gente até mexe no micrométrico para poder visualizar, né, nas paredes anticlinais essas estrias de Caspary. A importância, como eu disse, é esse controle e seleção da entrada de água até o elemento de vaso, certo?
Mas, saindo dessa região cortical, que faz parte do sistema fundamental da raiz, nós temos agora essa camada abaixo da endoderme, que é denominada de periciclo. O periciclo, juntamente com os tecidos vasculares, xilema primário e floema primário, constituem o que nós denominamos de estelo ou cilindro vascular, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o sistema vascular desta raiz. O sistema vascular é constituído pelo periciclo e pelo floema primário e o xilema primário, certo? Então, agora eu começo a perceber que essas células aqui são células do xilema primário e essas outras células do floema primário. Mas no xilema primário, vocês têm que lembrar do que vocês estudaram, a gente tem o protoxilema e o metaxilema. O protoxilema são aquelas células condutoras que precocemente tiveram que se diferenciar, não tendo tempo de crescer no seu máximo e depositar uma quantidade maior de parede. Então, elas apresentam um diâmetro maior, quando eu estou analisando em corte transversal, isso fica nítido, em relação às células do metaxilema, que apresentam um diâmetro maior, certo? Se eu fosse observar longitudinalmente as células do protoxilema, eu iria ver que elas têm deposição de lignina anelar ou helicoidal, enquanto que as células do metaxilema, pelo fato de terem mais tempo de se desenvolver, de se diferenciar, elas vão ter, por exemplo, um padrão de lignificação pontuado, reticulado, enfim, uma quantidade maior de lignina impregnando essa parede, certo? Então, é muito importante vocês lembrarem e reconhecerem o que é proto e o que é metaxilema, tá? Então, protoxilema e aqui no centro metaxilema, que são essas células com diâmetro maior. Tudo bem até aqui? O que é proto e o que é metaxilema? Essas células com diâmetro menor, protoxilema, e no centro essas células com diâmetro maior, metaxilema. Tranquilo? O que acontece? Como que eu pego um corte e eu vou conseguir diferenciar se é uma raiz ou um caule? Pela maturação de PX, pela maturação de protoxilema. A raiz, ela é um órgão exarco, ou seja, a maturação de PX é centrípeta, ocorre de fora para dentro do órgão, ou seja, as células que se diferenciaram precocemente, ou seja, do protoxilema, elas começaram a se diferenciar, ó, de fora, que sentido fora do órgão, para dentro do órgão, ou seja, aquelas que estavam posicionadas no sentido mais externo do órgão, elas se diferenciaram primeiro, enquanto que essas que estavam posicionadas, ou seja, essas aqui, posicionadas mais no interior do órgão, elas tiveram tempo para crescer, depositar uma quantidade maior de parede e continuar todo o seu processo de diferenciação, certo? Então, se eu bati o olho e vi que maturação de PX é centrípeta, eu já sei que eu estou vendo uma raiz, tá? E outra coisa que é interessante, né, quando a gente fala em raiz, é que raiz, ela não forma feixe vascular, mesmo em estrutura primária. Por quê? Porque aqui o que a gente tem é o xilema primário, mais especificamente o protoxilema, alternando-se com o floema primário. Ou seja, na raiz, os tecidos vasculares primários, eles ocorrem alternados, e não na forma de feixe, né? Um feixe colateral, bicolateral, enfim. Nós vamos ter os tecidos vasculares alternados, ok? Então, tem outra característica, né? Por esse corte, olha quanta informação que a gente consegue destacar. Além disso, então, de eu identificar que é uma raiz, porque maturação de PX é centrípeta, eu verifico que neste exemplo, o metaxilema que está ocupando o centro do órgão, não delimitando um centro, uma medula. Então, este estelo, ele é classificado como protostelo. Quando a gente tem, então, um protostelo, significa que a gente tem uma raiz de eudicotiledônia. Então, nós vimos que é uma raiz e a que grupo taxonômico pertence, tá?
Então, vamos novamente aqui com calma entender alguns pontos principais. Maturação de PX, olha, protoxilema são essas células condutoras do xilema, né? No caso aqui, elemento de vaso, são essas células que precocemente se diferenciaram de fora para dentro do órgão, seguindo essa seta azul. Quanto mais aqui eu tô, mais para fora eu tô do órgão, né? Mais no sentido fora. E aqui eu estou falando de dentro, de fora para dentro do órgão, de proto para metaxilema para dentro. Certo? E aqui o que a gente quer destacar também é a presença da endoderme, mostrando as estrias de Caspary, que como a gente está visualizando em corte transversal, o que a gente vai ver são esses espessamentos aqui nas paredes anticlinais, tá? Que são as estrias de Caspary na endoderme. Nessa camada aqui nós temos o periciclo. Lembrando que a endoderme, ela faz parte do córtex. O periciclo faz parte do cilindro vascular, ou estelo. O periciclo, né, que é essa, deixa eu só voltar aqui, que é essa camada, ele tem uma alta capacidade de se desdiferenciar, e o periciclo, ele é fundamentalmente importante, né, quando a gente fala no crescimento secundário de uma raiz, porque a partir do periciclo, ele vai formar parte do câmbio, né, o câmbio, lembrando, é um tipo de meristema secundário. Ele forma parte do câmbio, e além disso também, quando ele se divide periclinalmente para o interior, ele vai formar parte do câmbio. Além disso, quando ele se divide periclinalmente para o exterior, ele vai formar o felogênio, que é o outro meristema secundário, certo? E aí a gente vai discutir bastante isso na próxima aula. Por isso que é importante que vocês tenham na cabeça todos esses tecidos, porque a partir dessa região mais interna da raiz, que vão surgir os meristemas secundários e, consequentemente, os tecidos secundários. E aí é importante vocês terem essa ideia do que vai ser eliminado, como que surgiram todos os outros tecidos, mesmo nessa região mais interna. Ok? O periciclo também, ele é responsável por formar as raízes laterais, porque as raízes laterais, elas têm origem endógena, certo? Essas raízes laterais, elas vão, então, a partir do periciclo, ele se divide periclinalmente, ocorrem algumas divisões anticlinais também, e essas novas células começam ou a afastar as outras células aqui do córtex, né, e da epiderme, então seria uma origem esquizógena, ou ocorre a morte dessas células, então uma origem lisígena. E esta nova raiz que está sendo formada contém toda a informação genética mesmo da raiz, o ápice caulinar, a coifa, né? Aqui o ápice caulinar, desculpa, gente, o ápice da raiz, né? O ápice radicular e todos os meristemas apicais presentes. Enfim, essa raiz vai se desenvolver normalmente, certo? Então, é uma raiz lateral que tem origem a partir do periciclo. Aqui só mostrando as diferentes etapas, a gente já consegue, os diferentes estágios, a gente já consegue perceber células mais intensamente coradas aqui nessa região do periciclo, dada a atividade dessas células que são em intensa divisão celular. E aí nós vamos perceber até ocorrer o rompimento, né, de todos esses tecidos e ocorre esse rompimento da raiz lateral que inicialmente foi formada a partir do periciclo. Como a raiz é um órgão exarco, ou seja, a maturação de PX é centrípeta, ou seja, protoxilema para metaxilema para o interior. Essas células, imaginem, todas elas tinham o mesmo diâmetro, só que essas aqui já começaram a depositar a parede e já começaram a conduzir água e sais minerais. E só depois que elas cresceram no seu máximo, que elas depositaram a parede, continuaram todo o processo de diferenciação celular, parede secundária. Mas dependendo do número de polos de PX, essa raiz que é exarca, eu posso classificar em raiz diarca, triarca, estão vendo? 3 polos de PX. E tetrarca, 4 polos de PX. Bom, aproveitando aqui esse esquema, se eu tenho aqui o xilema primário, né, de proto para metaxilema, se eu tenho aqui representado, né, em azul, o floema primário, o
Quem que eu vou ter aqui nessa região, nesse espaço em branco, neste esquema? Quem que obrigatoriamente tem que estar aqui? Se eu tenho floema primário, aqui e xilema primário aqui, quem que vai estar aqui nessa região, ó? Que meristema que vai estar aí nessa região em branco aqui, ó, gente, ó. Ninguém? Que meristema apical, gente, que só pode estar aqui, se aqui é xilema primário e aqui é floema primário. Quem que tem que estar aqui nessa região? Procâmbio, né? Não é o procâmbio que origina xilema primário e floema primário? Eu quero que vocês fiquem bastante atentos a isso, por quê? Porque na raiz, pelo fato de ser exarque ter essa distribuição, vocês vejam que nessa região aqui não tem procâmbio. Procâmbio só está aqui, ó, dessa forma aqui, tá nessa volta aqui de meia-lua, certo? Mas não tá aqui. Por isso que, só para vocês já começarem a pensar, por isso que o câmbio, ele vai ser formado pelo procâmbio, que é nessa região, mas aqui nessa região, quem vai terminar de formar esse câmbio para finalizar essa circunferência vai ser o periciclo, que se divide periclinalmente para o interior e termina de formar a circunferência. Tá? A gente vai discutir isso na aula que vem. Então, é importante vocês saberem que aqui tem procâmbio. Certo? Mas vocês vejam que nessas raízes diarca, triarca e tetrarca aqui representadas, o próprio metaxilema está ocupando o centro do órgão, não delimitando medula. Então, nestes três casos, nós temos exemplos de eudicotiledôneas, porque o tipo de estelo é um protostelo, ou seja, não delimita a medula. Já na letra D, o que a gente percebe? Que a raiz ela é poliarca, então tem muitos polos de PX, certo? Muitos polos de PX, e a gente percebe que houve a delimitação de medula no centro, diferentemente desses exemplos anteriores. Então, neste caso, a gente vai ter um tipo de estelo classificado como sifonostelo, que é tipicamente encontrado nas raízes adventícias, ou seja, nas monocotiledôneas, certo? Então, assim, eu consigo diferenciar anatomicamente uma raiz de eudicotiledônea em relação a uma raiz de monocotiledônea. As raízes de eudicotiledôneas têm um estelo classificado de protostelo, ou seja, não delimita a medula. Já as raízes de monocotiledônea apresentam um tipo de estelo classificado como sifonostelo, ou seja, delimita a medula. Aqui trazendo, né, ao invés de esquema, mais cortes transversais, raízes diarcas, porque tem dois polos de PX, triarca, 1, 2, 3 polos, tetrarca, 1, 2, 3, 4, e poliarca, muitos polos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muitos polos, e além de tudo, aqui delimitou medula, certo? Então, nós vimos que as regiões constituintes da estrutura interna da raiz primária é a epiderme, que faz parte do sistema dérmico, o córtex, que faz parte do sistema fundamental, e o cilindro vascular ou estelo, né, que faz parte do sistema vascular. Já neste exemplo, a gente tem uma raiz de orquidácea epífita, onde a gente observa um velame, que é uma epiderme muito estratificada, e aqui assume a função também de absorção de água e nutrientes, onde essa epiderme funciona como uma esponja. Logo abaixo, a gente percebe a presença de uma exoderme, que neste caso tem espessamento de lignina ou suberina, e é comum, isso vale tanto para exoderme como para endoderme, também pode acontecer, quando essas células apresentarem espessamento de lignina ou suberina, uma ou outra célula, como essa aqui que eu estou apontando, ela não vai apresentar esse espessamento e ela é denominada de célula de passagem.
Depois nós temos aqui representado o parênquima cortical. Aí nós temos a endoderme e nós temos o periciclo. E aqui, xilema primário, alternando-se com o floema primário. Delimitou medula, certo? Aqui tá melhor para a gente visualizar, pegando nessa região da endoderme. Neste outro exemplo, a gente já percebe o quê? Que a própria endoderme, que além das estrias de Caspary, neste caso tem um espessamento em U. Mas, como eu disse, que isso pode acontecer tanto na exoderme como na endoderme, uma célula ou outra dessa camada toda não vai ter o espessamento. E essa célula é denominada de célula de passagem, certo? Ah, mas aí a gente poderia pensar, ter uma endoderme com esse espessamento em U de lignina ou suberina mesmo, isso não vai dificultar a entrada da água? Sim, porque a água vai ter que passar obrigatoriamente, né, via simplasto, independentemente, só por fato de ter as estrias já teria, mas tem uma barreira maior. No entanto, isso é muito importante, especialmente para evitar que a água saia, principalmente se essa planta vive num ambiente extremamente seco, tá? Então, é uma estratégia adaptativa também, certo? Aí a gente consegue ver que abaixo da endoderme, aqui está a endoderme, tem essa camada de células que é do periciclo. E vejam que interessante que neste corte, nós vamos ter aqui células com paredes primárias, deposição de parede primária, simplesmente, mas algumas células aqui do periciclo têm deposição de parede secundária. Conseguem perceber? Quando a gente tem essa dupla coloração do azul e vermelho, o azul é parede primária e o vermelho parede secundária, tá? E aí, onde que o periciclo tem deposição de parede secundária? Aonde ele se encosta nas fibras do floema primário. Por isso que as fibras do floema primário são chamadas de fibras pericíclicas, porque elas se encostam no periciclo. E neste caso, elas estimularam as próprias células pericíclicas a depositarem parede secundária também, certo? E a gente observa que o floema primário ocorre alternando-se, né, com o protoxilema. É realmente uma raiz, porque maturação de PX é centrípeta, ou seja, de fora para dentro do órgão. E delimitou medula. E vejam que interessante que, neste caso, a medula ela é esclerenquimática e parenquimática. Nossa, professora, como que você está falando tudo isso? Como que você vê isso? Pela coloração, gente. Então, aqui são células do esclerênquima e aqui de parênquima. Então, considerando que eu sempre vou falar da região mais externa, mais interna do órgão, essa é a região mais externa e aqui é a mais interna. Mas tudo isso é medula, tudo isso está delimitado, né, pelos tecidos, pelo metaxilema. Então, nós temos uma medula, neste caso, esclerenquimática e parenquimática. A medula pode ser só parenquimática, pode ser só esclerenquimática, a medula pode ser oca, ou seja, fistulosa, então isso varia. Aqui só uma vista geral, né, da epiderme, né, de uma raiz de monocotiledônia, e mostrando o espessamento em U da endoderme com as células de passagem, né, aqui em maior aumento, fica fácil de verificar esse espessamento em U. Logo abaixo a gente tem o periciclo, então aqui mostrando a endoderme, mostrando o periciclo. Ok. Então, resumindo, na raiz, vamos falar só da raiz primária, nós vamos ter classificação do estelo. O tipo de estelo de uma raiz de monocotiledônia é denominado de sifonostelo, ou seja, delimita medula. De eudicotiledônia, protostelo, porque não delimita medula. Tudo bem? Mais uma vez, então a gente tem aqui representado o xilema primário, onde aqui é protoxilema e mais alargado no centro, metaxilema. Então, protostelo em raiz de eudicotiledônia e sifonostelo em raiz de monocotiledônia. Nós vamos ver agora como que acontece, né, essa classificação também no caule. Mas então, vamos primeiro fixar a raiz. Então, eu bato o olho nessas duas imagens, eu já sei que esta raiz do meu lado esquerdo é uma raiz de eudicotiledônia e essa do meu lado direito é uma raiz de monocotiledônia. Ah, primeiro, por que eu sei que é uma raiz? Porque maturação de PX é centrípeta, essa é a primeira justificativa, tá? Maturação de PX é centrípeta, ou seja, ocorre de fora para dentro do órgão.
Além disso, é uma raiz porque não forma feixe vascular. Floema primário ocorre alternando-se com o floema primário, certo? Ah, essa raiz aqui do meu lado esquerdo é uma raiz de eudicotiledônia, porque o tipo de estelo é o protostelo. Já aqui é uma raiz de monocotiledônia, porque o tipo de estelo é um sifonostelo. E o caule, né? O caule, ele vai ter como tecido de revestimento a epiderme. E aqui, gente, pode ter estômato, nós vamos encontrar vários tipos de tricomas, pode ser uma epiderme unistratificada, multistratificada. Epiderme, para ser epiderme, tem que ter sido originada na protoderme. Aqui a gente está vendo tricomas uniceriados, multicelulares, né? Tem 1, 2, 3, 4 células numa única série. Aqui no caule a gente está vendo um estômato. E aí, neste caule, a gente vai encontrar, além da epiderme, que é o tecido de revestimento, logo abaixo, o córtex. Este córtex, ele vai ser constituído por tecidos fundamentais e vai variar de espécie para espécie como que vai ser a distribuição desses tecidos fundamentais. Por exemplo, neste caso aqui mostrado para vocês, logo abaixo da epiderme, fazendo parte do córtex, nós temos um parênquima clorofiliano e abaixo do parênquima clorofiliano, colênquima. Já neste outro, abaixo da epiderme e fazendo parte do córtex, tem-se o colênquima. E depois pode ter o parênquima cortical. Agora eu vou chamar o parênquima fundamental de cortical, porque agora eu já sei como são denominadas as regiões dessa raiz e deste caule. Tudo bem? Outra coisa que aqui está mais fácil de visualizar, o que a gente percebe? Vocês estão vendo que aqui no caule, em estrutura primária, este caule em estrutura primária, ele forma feixe vascular. Né? Então, aqui eu tenho feixe, eu tenho xilema primário de um lado, floema primário do outro. Né? Poderia ser floema, xilema, floema? Poderia. Pode ser um feixe concêntrico? Poderia, mas vocês estão vendo o que é feixe vascular? Diferentemente de tal floema de um lado e o xilema do outro, né? Eu tô falando de xilema e floema primários, certo? E aqui, vejam que interessante, essas células com menor diâmetro do elemento de vaso, estão vendo? Elas ocorrem aqui nessa porção mais interna, de dentro para fora. O metaxilema está aqui, nesse sentido externo, aqui mostrando esse sentido da seta. Estão vendo? A maturação de PX aqui é centrífuga, é o contrário. O PX, ele amadurece de dentro para fora do órgão. Porque o caule, ele é um órgão endarco. Porque maturação de PX é centrífuga. Tudo bem? Enquanto que a raiz é um órgão exarco, ok? E outra coisa, por que eu sei que é caule? Então, eu sei que é caule porque maturação de PX é centrífuga e também forma feixes vasculares. Isso no caso de raiz em estrutura primária, porque feixe vascular eu só vou encontrar em órgãos aéreos e em estrutura primária, as duas coisas juntas, tá? Porque se eu pegar, por exemplo, um caule em estrutura secundária, né, ele é um órgão aéreo, mas ele está em estrutura secundária, então ele também não vai ter feixe vascular. A distribuição dos tecidos vasculares vai ser de forma diferente, um dentro e outro fora, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Agora, outra coisa, né? Eu estava falando da diversidade também de córtex. Se eu estiver falando de um caule aquático, é comum eu encontrar herênquima fazendo parte nesse córtex. Neste exemplo, tem o parênquima cortical e o aerênquima. Então, ou seja, eu vou encontrar tecidos fundamentais, mas como eles vão estar distribuídos, às vezes a gente vai perceber esses tecidos fundamentais ocorrendo de forma intercalada. Colênquima está intercalado com parênquima clorofiliano, depois tem esclerênquima, depois tem parênquima cortical. Mas, enfim, a gente vai perceber também que o córtex no caule, ele ocupa um espaço menor dentro do órgão quando comparado o córtex na raiz, né? Por quê? Porque na raiz, o tecido que ocupa a maior parte da raiz e do córtex é o parênquima amilífero,
certo? E que interessante aqui, temos feixes vasculares que delimitam uma medula. Neste caso, é uma medula parenquimática. Então, o caule de uma eudicotiledônia delimita a medula. E o tipo de estelo, então, é classificado como um eustelo. Perceberam que a raiz de uma eudicotiledônia não delimita a medula, mas o caule delimita, certo? Nas plantas suculentas, lá no córtex, a gente pode encontrar o parênquima aquífero ou até mesmo na medula. Em caules de reserva, a gente pode também ter acúmulo de grão de amido, a gente pode encontrar uma bainha melífera, então podemos encontrar alguns tecidos específicos, né, nessas regiões. Já falamos, né, dos feixes, aqui só alguns exemplos para vocês. Nesse caso, a gente tem de um lado, né, floema primário e do outro lado, xilema primário. Automaticamente, quando eu estou falando de xilema primário, vocês já têm que saber que tem célula condutora, célula parenquimática e tem célula de sustentação, porque assim como o xilema primário e o floema primário também são tecidos complexos, quais células fazem parte desse tecido? Então, eu só estou falando aqui que é um feixe colateral, de um lado xilema primário e de outro floema primário. Aqui está falando que é um feixe colateral fechado porque ele está bem delimitado, tem umas células parenquimáticas envolvendo esse feixe, porque nós podemos encontrar um feixe, né, sem ter uma delimitação de uma bainha mesmo, tá? Aqui fica nítido da gente perceber essa maturação centrífuga, né, de dentro, protoxilema, para fora do órgão. Nesse sentido, eu estou indo para fora do órgão, né? Estou indo para o tecido mais externo. Então, maturação centrífuga de PX. Já neste caso, nós encontramos aqui, né, um feixe bicolateral, né, que vocês vão ver, inclusive, lá no caule do chuchu, onde a gente tem floema primário, xilema primário e floema primário de novo. Então, feixe eu vou encontrar em órgãos aéreos e em estrutura primária. Já neste exemplo, a gente percebe que os feixes, eles ocorrem espalhados, e nesse caso é um exemplo de feixe concêntrico. Poderia ser um feixe colateral, tudo bem. Mas aqui, neste caso, é concêntrico anfivasal, porque vaso, lembra elemento de vaso, lembra xilema. O xilema aqui está para fora, tá? O nome que tem aqui é o tecido vascular que vai estar posicionado externamente. Então, o que a gente percebe? Eu poderia ter uma situação inversa, tá? Imagine o floema primário, aqui estaria em azul, envolvendo o xilema primário. Aí seria um feixe concêntrico anficrival, tá? Se fosse o contrário, se fosse o floema circundando completamente o xilema primário. Nesse caso, é o xilema primário circundando totalmente o floema primário. E como esses feixes ocorrem todos espalhados, nós temos aqui um caule característico das monocotiledôneas, onde não delimita medula. É o contrário. A raiz de monocotiledônia delimita medula. O caule de monocotiledônia não delimita medula e os feixes ocorrem espalhados. Então, eu consigo anatomicamente diferenciar um caule, né, de monocotiledônia em relação ao caule de eudicotiledônia. O caule de monocotiledônia apresenta o tipo de estelo denominado de atactostelo, que é o que está representado aqui. Em monocotiledônia, os feixes ocorrem espalhados, não delimita a medula, o tipo de estelo é um atactostelo. Já em eudicotiledônia, os feixes vasculares delimitam uma medula, o tipo de estelo é um eustelo. Então, conseguimos diferenciar os caules, né, dos dois grupos taxonômicos aqui representados. Resumindo, então, nós temos aqui uma raiz de monocotiledônia, o tipo de estelo é um protostelo, uma raiz de eudicotiledônia, o tipo de estelo é da eudicotiledônia é um protostelo, da monocotiledônia é um sifonostelo. E aqui, só para colocar tudo junto para vocês, é uma raiz, porque maturação de PX é centrípeta, de fora para dentro do órgão,
E é uma raiz de eudicotiledônia, porque o tipo de estelo é um protostelo, não delimita a medula. É um caule de eudicotiledônia, por quê? Primeiro que é caule, porque maturação de PX é centrífuga, né? O caule é endarco, e forma feixes vasculares, né? Que não forma na raiz, porque protoxilema ocorre alternando psicofilema primário. E além disso, é uma raiz de eudicotiledônia, porque delimitou medula, o tipo de estelo é um eustelo. Aqui é uma raiz de monocotiledônia, é raiz, porque maturação de PX é centrípeta, e é de monocotiledônia porque delimitou medula, o tipo de estelo é um sifonostelo. É um caule de monocotiledônia, os feixes eles ocorrem espalhados, o tipo de estelo é um atactostelo, certo? E aí, então, vai ter um resumo geral para vocês de tudo isso que a gente falou e eu mostrei através das imagens. Raiz primária, maturação de PX é centrípeta, órgão exarco, não forma feixe vascular. A raiz de eudicotiledônia não delimita a medula e de monocotiledônia delimita a medula. E aqui, resumindo tudo isso, maturação de PX do caule centrífugo é um órgão endarco, forma feixe vascular. Caule que delimita a medula de eudicotiledônia, caule de monocotiledônia não delimita a medula, e tem aqui as respectivas classificações, né, que eu já falei várias vezes, inclusive. Então, aqui, né, foi a literatura usada para esta aula. Na verdade, se vocês depois pegarem, né, a aula, né, que eu vou passar também na próxima aula, né, que não vai ser na próxima semana, é legal vocês pegarem o livro do Raven, né, aquele Biologia Vegetal. Ele tem a raiz e vai mostrando todo o crescimento primário e secundário, e depois do caule, todo o crescimento primário e secundário. Aqui na aula, a gente está trabalhando com raiz e caule comparativamente em estrutura primária, e depois a gente vai trabalhar comparativamente raiz e caule em estrutura secundária. E aí, então, eu sugiro, depois que eu falar sobre crescimento secundário, vocês lerem, né, esse capítulo de raiz e caule do Raven, na verdade. Gente, então é isso, né? É muito importante vocês assistirem a aula prática, porque na lâmina eu vou mostrar na prática eu vou mostrar outras lâminas. Eu vou mostrar, por exemplo, o corte transversal da raiz de ranúnculos para vocês, né? Ela é muito didática e aí é importante vocês observarem até para fixar, que vocês viram que são muitos detalhes. São tecidos todos assim que vocês já conhecem, a origem, pelo menos, né? Eu acrescentei alguns específicos, mas são características que, se vocês tiverem o domínio dos tecidos vegetais, vocês só precisam determinar, isso acontece na raiz, isso acontece no caule. Então, eu sugiro, para quem não teve aquele tempo de fazer uma revisão detalhada, né, dos tecidos, não se preparou tanto para a prova, que pegue pelo menos aquelas aulas, tem 2 aulas, uma teórica e outra prática, de revisão geral de histologia vegetal, para vocês realmente entenderem, né, esse conteúdo. Ok, Matheus, eu vi aqui que você falou, que chegou um pouquinho atrasado. Gente, alguma dúvida? Eu tenho, Jaqueline. Pode falar. Lá na lâmina de raiz de monodicotiledônia. Porque... Monocotiledônia. Isso, desculpa. Porque lá quando delimita a medula, tem o esclerênquima e o parênquima. Ah, tá. Mas na raiz, não é a ordem, né? Protoderme, meristema fundamental e o procâmbio no centro. Esse meristema fundamental surgiu da onde? Porque qual que é a origem da raiz da monocotiledônia que eu falei no início? A que permanece. Porque a raiz primária de monocotiledônia, ela tem um tempo de vida curto. Ah, aquela raiz lateral? Não, ela é raiz adventícia. Ela tem origem caulinar. Sim. E aí, como que é no caule? Você lembra? Meristema fundamental no centro? Sim, protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Tem protoderme, meristema fundamental, procâmbio, formando aqueles 2 cordões laterais, e meristema fundamental de novo. Isso. Sim, agora faz sentido, né? Então, é justamente porque a raiz de uma monocotiledônia, ela é uma raiz adventícia,
né? Ela tem origem caulinar. A gente está trabalhando com a raiz que tem ali na monocotiledônia, porque aquela raiz primária que teve origem no embrião, que tem essas características que você falou, ela tem um tempo de vida muito curto e é eliminada. Então, são essas raízes fasciculadas que se mantêm, que são adventícias. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Não? Então, deixa eu pegar aqui, é o Matheus, presente, Valeriano, o Tiago e a Júlia. Uhum. Pessoal, bons estudos, bom feriado aí para vocês. E a gente vai se encontrar, então, agora, só no dia 11 de março, né? Porque na semana até o dia 4, né? Do dia 1 ao dia 4 é recesso, né? Tá bom? Ok, até mais. Até mais, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.